Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. São histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Nesta quinta-feira, 6 de agosto, a Igreja comemora a Transfiguração do Senhor. A Transfiguração do Senhor é celebrada na Igreja Oriental desde o século V, fixada em seu calendário solene como uma das grandes festas litúrgicas em honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta data é celebrada com comemorações populares no Ocidente, com vários títulos, como Bom Jesus, Santo Cristo, Santíssimo Salvador, Salvador do Mundo e tantas outras invocações. Aqui na Bahia, nós temos então a festa do Bom Jesus da Lapa, que falarei oportunamente. Foi nessa data significativa que também faleceu o beato Papa Paulo VI, o protetor da vida por nascer, ou seja, ele defendia a vida desde o seu nascimento. O episódio da Transfiguração chegou até nós através dos relatos dos evangelhos sinóticos. Em Mateus está lá em 17, 1 a 19. Em Marcos está lá em 9, 2 a 10. E em Lucas está em 9, 28 a 36. Mas também através de uma alusão contidas na segunda carta de São Pedro Apóstolo, que é 1, 16 a 18. A Transfiguração do Senhor está entre as grandes festas e solenidades da Igreja Oriental. Vem precedida com a oração das vésperas solene, seguida da grande vigília de oração. É evidente que para os nossos irmãos orientais, esta festa tem uma importância extraordinária, pois traduz profundamente a teologia da divinização do homem. No Evangelho de Marcos 9, de 2 a 10, estamos no contexto que antecede a paixão de Jesus, que antes de subir para a última hora da Galileia, a Jerusalém, reunido com seus discípulos amados, Pedro, Tiago e João, para levá-los a uma alta montanha. A tradição da Igreja identifica essa montanha como o Monte Tambor. Aqui Jesus foi transfigurado diante deles. Seu rosto e suas roupas tornaram-se brilhantes e brancas, de modo que nenhuma lavandeira poderia fazer o mesmo. Nesse evento prodigioso, Moisés e Elias, um representando a lei e o outro os profetas, aparecem conversando com Jesus. Diante de tudo isso, Pedro se voltou para Jesus para expressar sua admiração e temor pelo que ele e os outros 2 discípulos tinham visto e em que eles estavam participando. Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Uma nuvem chegou, símbolo da presença divina, como a que acompanha os judeus, conforme Êxodo 16 a 16. E os envolveu com sua sombra, da qual veio uma voz: Este é meu filho amado, escutai-o. Repetindo o que Deus Pai já havia revelado por ocasião do batismo de Jesus no Jordão, na primeira teofania da Trindade. Se Moisés e Elias representam a antiga aliança, aqueles que foram escolhidos para se encontrar com Deus em favor do povo, Pedro e os 2 irmãos Tiago e João, representam a nova aliança, aqueles
que trarão a mensagem do amor de Deus através de Jesus Cristo. A transfiguração é um suporte para a fé, a fim de sustentar a fraqueza de seus apóstolos, uma ajuda gradual diante do mistério de Cristo até a Páscoa. É um lampejo de luz do reino de Deus, que é o próprio Cristo, a luz da Páscoa e do Pentecoste, o tempo da transfiguração do mundo. Assim, a transfiguração do Senhor é uma lição de fé para nós também. E é também uma lição de esperança, quando a proclamação da paixão e da morte se aproxima, quando a tristeza e o sofrimento entre nossa existência e somos capazes de transfigurar com Jesus Cristo para ressurgir, transformados e iluminados. Conforme eu falei, aqui na Bahia, comemoramos a festa do Bom Jesus da Lapa. O Santuário do Bom Jesus da Lapa começou a ser lugar de romaria há mais de 300 anos. Em 1691, Francisco de Mendonça Mar descobriu a gruta que até hoje serve como igreja do Bom Jesus da Lapa. Francisco de Mendonça Mar nasceu em Portugal em 1657. Era filho de ourives em Lisboa. Exerceu a profissão do pai, sendo ourives e pintor. Com 20 e poucos anos de idade, em 1679, chegou à Bahia, onde se instalou. Tocado pela divina graça, reconhecendo a vaidade do mundo, aprendeu Francisco que a única coisa que vale a pena é a salvação eterna. Resolveu então deixar tudo e buscar o deserto mais remoto para sacrificar sua vida por Deus. Então distribuiu seus bens, fez-se pobre e, acompanhado de uma imagem de Cristo crucificado, enveredou-se pelo sertão adentro. Atravessou todo o sertão da Bahia, vestido de um grosso buera. Caminhou cerca de 200 léguas entre tribos ferozes de índios, antropógrafos, passou fome, sofreu o calor do sol, esteve exposto aos perigos das onças, cobras, mosquitos e outros animais selvagens que habitavam nas florestas virgens do sertão. Uma bela tarde, depois de vários meses de incessante caminhada, avistou um morro, subiu uma áspera ladeira e, por uma abertura na pedra, penetrou numa gruta. Lá dentro encontrou uma prodigiosa cavidade, tão proporcional à cruz que levava, que ali a colocou. Era exatamente isso que procurava. Um perfeito Monte Calvário. Era um sinal de Deus de que deveria ficar. Então ali, à margem do Rio São Francisco, começou uma vida de eremita, na solidão e oração, venerando o Senhor Bom Jesus, que morreu na cruz pela nossa salvação, e louvando a Maria, sua mãe, a Virgem da Soledade. Esta gruta, anteriormente habitação de onças, tornou-se morada dele, e logo foi convertida por Francisco em um lugar de oração em templo católico. Isso era o ano de 1691. Dedicado à oração e à penitência, o monge Francisco, como ficou conhecido, percebeu logo que o amor a Deus não pode ser isolado da vida, mas inserido nela. Então começou o trabalho em favor dos mais necessitados. Trazia ele para junto de si os pobres, doentes, infelizes e aleijados, a fim de servi-los com amor, desenvolvendo seu apostolado também entre os índios da redondeza. Pelo seu exemplo e por suas palavras, Francisco, o monge da gruta, conseguiu fazer brotar nos corações de muita gente o amor ao bom Jesus e à sua santa
Mãe Maria. Como exemplo de fé viva e amor, construiu às portas da gruta o primeiro hospital de doentes e o asilo dos pobres, sendo ele próprio enfermeiro e protetor daquela gente sofredora. Francisco mostrava a imagem do bom Jesus pregada na cruz para todos aqueles que curavam, dizendo-lhes que foi o bom Jesus que fez aquela cura, e ainda deseja curar dentro de nós todos os males que prejudicam nossa pessoa e a do nosso próximo. A venerada imagem de Cristo crucificado, sob o título de Bom Jesus, ficou exposta dentro da cruz, atraindo a todos que passavam por perto. Francisco vivia humildemente da pesca e da pequena horta. Tornou-se conhecido pela sua bondade. Todos o admiravam. Ele se ocultou, mas o bom Jesus o revelou, pois os viajantes que regressavam à Bahia, Salvador, eram portadores da notícia de que no coração do sertão, numa linda gruta de um morro à margem do rio São Francisco, morava o Monge da Gruta, um homem que realizava um apostolado fecundo, pregando o evangelho do bom Jesus. Essas notícias chegaram aos ouvidos do arcebispo da Bahia, Dom Sebastião Monteiro. Então este enviou em 1702 um visitador geral, que constatou ser verdadeiras todas as notícias sobre o culto do Senhor Bom Jesus e sobre a vida exemplar do monge. Levou, portanto, informação favorável, quer do bom espírito que animava o monge, quer do lugar em que a santa imagem de Cristo crucificado era venerado por grande número de pessoas. Ali, os sacerdotes, nas suas passagens, já celebravam a Santa Missa, pois o monge havia providenciado os paramentos necessários para o culto. O visitador geral, vendo que o culto do bom Jesus florescia e já existia a romaria, erigiu aquele templo que a natureza havia fabricado em capela, depois igreja, com o título de Senhor Bom Jesus e de Nossa Senhora da Soledade. O arcebispo chamou o monge à Bahia, Salvador, e após uma preparação, ordenou o sacerdote em 1706 e o nomeou capelão do Santuário do Senhor Bom Jesus da Lapa e de Nossa Senhora da Soledade. Em homenagem a ela, o monge da gruta passou a chamar-se Padre Francisco da Soledade. Padre Francisco voltou à gruta, organizou culto, levado pelo zelo apostólico, pregava por toda parte o Santo Evangelho, administrando sacramentos, aconselhando e curando os doentes, consolando os escravos, tornando o bom Jesus e a Senhora da Soledade mais conhecida e amados por todos. Em resposta ao amor do Senhor Bom Jesus, este povo sentia a obrigação de peregrinar até a gruta, visitando nela a sua imagem, principalmente nos dias da festa, que é 6 de agosto para o Bom Jesus e 15 de setembro para Nossa Senhora da Soledade, com o objetivo de agradecer as graças recebidas. Assim, nasceu a Romaria, que até hoje continua sendo uma expressão de fé e amor ao Bom Jesus. Padre Francisco da Soledade, o monge da gruta, foi o iniciador do culto ao Bom Jesus e organizador do santuário. Foi ele que fez os primeiros altares, conseguiu paramentos, castiçais, a imagem de Santo Antônio de Lisboa e a de Nossa Senhora da Soledade. A gruta tornou-se santuário do Senhor Bom Jesus. Convertera-se em igreja maravilhosa, lugar de descanso e devoção para os viajantes, em centro de peregrinação e romaria,
tendo enfermaria, hospital de doentes e asilo de pessoas pobres, as quais todas elas eram tratadas com muita caridade e amor. Foi também centro da agricultura, visto que o monge plantava as lavouras do sertão. Além disso, tornou-se centro de missões, de onde estas se irradiaram para os lugares mais afastados do imenso sertão. É quase certo que o padre Francisco morreu na Lapa, pobre, humilde e piedoso como havia vivido. Entregou seu espírito ao Criador no mesmo santuário que ele fundara. Sua morte ocorreu provavelmente depois de 1722, com mais ou menos 65 anos de idade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante de tanta fé, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração do vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos. Concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar de sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o bom Jesus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.